Gênesis 24, hoje nós falaremos sobre o casamento de Isaac com Rebeca. Lembrando que nós já estamos tratando o livro de Gênesis desde o começo do ano, que nós terminaremos Gênesis ainda no final do ano, mesmo faltando mais da metade ainda para ser visto, mas a gente vai começar a condensar partes. Então, a partir, por exemplo, como esse é um capítulo grande, uma história importante, a gente vai tratar só essa história. Mas, quando der para condensar partes e juntar partes para trabalhar vários capítulos ao mesmo tempo, a gente vai fazer e a gente vai terminar no final do ano assim, tá bom? Então, hoje a gente vai ver um capítulo só, capítulo 24, que, como os irmãos verão, tem 67 versículos. Então é um capítulo bem grande, é um capítulo com bastante lição para a gente aprender, por isso que a gente vai tratar só ele hoje, tá bom? Deixa eu abrir a aula aqui. A gente não vai ler, tá? Tudo depois voltar, porque senão a gente vai ficar a aula inteira aqui só lendo duas vezes a coisa, então a gente vai ler conforme for chegando aí, a cada etapa aí que a gente for concluindo, a gente vai passando. Eu quero dividir essa aula em 4 momentos. O primeiro momento é a ida do servo Eliezer para encontrar Rebeca. Depois é a prova que Eliezer coloca aí para encontrar essa mulher que Abraão queria que fosse encontrada. Depois o encontro com Rebeca e com a família de Rebeca. E, por fim, o casamento propriamente dito de Rebeca com Isaac. Então, começando do começo, como diria o poeta, verso 1 a 9, a gente vê o seguinte, acompanha comigo a leitura aí da sua Bíblia. Era Abraão já idoso, bem avançado de anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão, seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então, essa parte aqui, Sara tinha morrido, nós vimos semana passada, os anos se passaram, 3 anos se passaram, e Abraão decidiu e percebeu que era a hora, então, de Isaac ter uma esposa e continuar a promessa. Lembra, a promessa de Deus para Abraão é que de Abraão viria uma grande nação, e nação significava vários filhos. Abraão tem 2 filhos, um filho ele mandou embora, que é Ismael, e agora ele tem Isaac. É Isaac que vai continuar a descendência de Abraão. O problema é que Isaac já tem 40 anos, Isaac não tem mulher. Como que Isaac vai continuar a descendência de Abraão se ele não tem com quem continuar a descendência de Abraão? Por isso, Abraão vai arrumar uma mulher para Isaac. Antes da gente falar da morte de Sara, semana passada, a gente leu uma genealogia que Abraão recebeu, que são os filhos de Naor. E é interessante porque é de lá que Abraão manda ir buscar. É lá que Abraão manda ir buscar a mulher. E ele diz, olha, vai. Ele chama o servo mais antigo, o servo em que ele tinha mais confiança, que dominava e cuidava de toda a fortuna de Abraão. Lembrando, Abraão era um dos homens mais ricos da sua época. E aquele escravo, ele era o mordomo, o governante da casa,
E Abraão chama esse homem e eles entram em juramento, algo que era comum na época, um juramento entre ambos, que significava colocar a mão por baixo da roupa. Vou tentar explicar aqui, tá? Ele pegavam a mão, colocava. Os homens não usavam calça, né? Os irmãos, eles não usavam calças como a gente usa hoje. Então eles colocavam a mão por baixo do vestido, da túnica, na região onde fica os testículos do homem, e ali eles, com o testículo na mão, eles faziam um juramento, tá? Então esse é o juramento dos dois. É mais ou menos assim, ó, honra aí o que você tem. Tá? A gente está jurando nisso aqui. E aí eles fizeram esse juramento. E então o servo colocou a mão embaixo da coxa aí de Abraão e fez ele jurar que buscaria uma esposa para Isaac entre os parentes dele. Qual que é o medo de Abraão aqui? Abraão tem medo que Isaac case com uma cananita. Abraão tem medo que Isaac case com alguém que não conhece as promessas de Deus, alguém que desconhece os planos de Deus, alguém que não tem nenhum parentesco e nenhum vínculo com eles. Por isso que Abraão ordena que seu servo vá até a casa do seu sobrinho, ou melhor, vai até a terra do seu irmão. Depois ele vai para a casa do sobrinho, mas ele vai até a terra do seu irmão para lá encontrar uma esposa que seja parente do próprio Abraão, para que então ele traga essa esposa e essa esposa viva com Isaac e gere os novos filhos de Isaac. Mas a ordem é o seguinte: não pode ser nem cananita e nem meu filho sair dessa terra, porque essa é a terra prometida por Deus para mim e para os meus descendentes. E os meus descendentes vêm de Isaac. Então Deus estava falando bem claro com o seu escravo: faça o que você precisar fazer, mas não tire o meu filho da terra prometida, porque essa é a terra que Deus prometeu para ele. Então, se você vai para lá, fica calmo. Deus vai resolver o problema. Só vai pela fé. Aí o escravo começa a perguntar, o servo começa a perguntar: e se não acontecer? E se não aparecer? E se não tiver ninguém? Aí ele fala: e se a mulher, eu arrumar a mulher, mas ela não quiser vir? E Abraão dá uma resposta interessante: olha, vai, porque Deus vai mandar um anjo, se for necessário, para cumprir a promessa dele. Então, olha que interessante. Abraão tem fé de que aquele pedido dele seria concluído, porque ele crê na promessa de Deus. Ele crê naquilo que Deus tinha prometido para ele. Então é interessante que no verso 7, pedir para o Caio colocar aí, ele diz assim: olha, o Senhor Deus do céu, Ele me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Então ele enviará o seu anjo, que há de proceder o escravo, e ele tomará de lá esposa para o meu filho. Olha que interessante como a vida de Abraão, as decisões de Abraão agora são pautadas pela fé. E a vida de Abraão é pautada pela certeza das promessas de Deus e a certeza de que elas se completam e que elas se cumprem. Porque se Deus do céu e da terra jurou, vai acontecer. Isso é importante também para as nossas vidas. Antes da gente continuar a história, tirar algumas lições para nós aqui. Então, o servo foi lá e fez o juramento, conforme Abraão pediu, colocou a mão lá e fez o juramento. Mas é interessante, meus irmãos, a gente observar algumas coisas.
A primeira aqui é a ideia de que nós precisamos viver pela fé. E que é viver pela fé? Viver pela fé é viver com a certeza de que Deus cumpre o que promete. Olha, eu vivo crendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. É um exemplo. Então, eu tenho a certeza de que Jesus vai voltar. Então, eu preciso viver uma vida de vigilância, por exemplo. Eu preciso viver uma vida de obediência ao Senhor, porque eu creio na promessa. Eu creio que o que Ele falou, Ele vai completar, Ele vai consumar, Ele vai realizar. E se Ele disse que Cristo volta, ponto final. É um exemplo só. Mas outro exemplo, se Deus falou que te ama, Ele te ama o tempo todo. A gente precisa aprender a entender que o que Deus fala, Deus não é igual a gente, que às vezes fala uma coisa, depois chega em casa, pensa bem, fala assim, puxa vida, tinha que ter, acho que eu falei besteira. Acho que eu não vou dar conta de fazer. Sai prometendo as coisas e depois vê que é impossível realizar. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus fala, Ele cumpre, e a nossa vivência tem que ser baseada naquilo que Deus nos fala, naquilo que Deus prometeu. Se Deus nos prometeu, Ele vai cumprir, e a gente pode viver uma vida com essa certeza, assim como Abraão vivia. Uma outra lição é que nós precisamos aprender que casamento misto não dá certo. Abraão já sabe disso há 4.000 anos atrás, quase. E a gente ainda acha que dá certo nas igrejas, e aí a gente só vê a igreja para baixo, e o cristão para baixo. Aí quer fazer namoro missionário. Conhece o namoro missionário? O crente vai lá e namora com a pessoa que é do mundo. Aí a pessoa que é do mundo vai para a igreja e o crente sai da igreja. Esse é o famoso namoro missionário. Inverte os papéis. Ou tinha uma moça que eu conheci na adolescência, que era todo namorado dela, ela era do mundo, e todo namorado dela chegou a ir para a igreja, e ela mesma começou a se afastar da igreja. Então era interessante o movimento, que ela era filha de crente, então ela conhecia, ia para a igreja de vez em quando, namorava com o cidadão entrava na igreja, servia na igreja, e ela cada vez menos servindo na igreja. Mas no final das contas, tanto ela quanto o namorado acabavam saindo da igreja e abandonando os caminhos do Senhor. Isso mostra o quê? Que casar com pessoas alheias à nossa fé traz problemas para nós. Mas eu sou crente suficiente. Parabéns, você é crente suficiente. Só que Deus condenou essa prática com os filhos de Israel, porque se os irmãos lembram, Deus proibiu eles de tomarem esposa dos cananitas, eles foram lá e tomaram, e cada um fazia o que queria em pouco espaço de tempo. Abandonaram os caminhos do Senhor. Tanto que Josué precisou terminar o livro falando assim, eu e minha casa serviremos a Deus, vocês tomem a decisão de vocês. Depois a gente vê a volta do exílio, os israelitas tomando mulheres lá da terra que não deveriam tomar, e eles se arrependendo depois e mandando embora as mulheres. Aí pecaram duplamente, mas mandaram embora as mulheres. A gente vê Sansão, que foi buscar a mulher entre os filisteus, o problema que aconteceu com Sansão. A gente vê casos e mais casos e mais casos e mais casos de pessoas que se relacionam com pessoas alheias à fé. E via de regra, essa pessoa vai ter problema no casamento, na criação dos filhos, vários problemas. Por quê? Porque casou errado.
porque casou com uma pessoa alheia à fé. É interessante a preocupação de Abraão. Abraão está preocupadíssimo com o fato de Isaac não sair nem na terra prometida, que foi prometida por Deus, e nem tomar uma mulher totalmente alheia às promessas de Deus. Porque ainda que Rebeca não seja membro do conhecimento pleno que Abraão tem, ela é parente, ela é da família de Abraão, ela está dentro de algum modo ligado a Abraão e da família de Abraão. Então, esse texto nos traz também essa lição que depois vai se completar aí, vai se concretizar na vida dos israelitas em muitos e muitos e muitos dias e vai trazer problema para o povo de Deus todas as vezes que isso acontece. Segunda parte do texto fala então da jornada aí do servo até a casa de Naor, até a cidade de Naor, até a casa de Betuel, e vai do verso 10 até o verso 28. Eu vou ler rapidinho para os irmãos ouvirem aí e também acompanharem. Eu vou ler mais rápido do que o normal, tá? Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se para partir o rumo de Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço d'água à tarde, hora em que as moças saíam a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designastes para o teu servo Isaque, nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro do ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os seus camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado bom termo sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique, a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem, adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Interessante observar 3 coisas aqui. Primeira coisa, são 10 camelos. Guarda essa informação. 10 camelos, tá? 10 camelos. O servo vai, pega esses 10 camelos e parte rumo a Mesopotâmia, a leste ali da terra prometida, até chegar na cidade de Naor. Lembrando, nomes de cidade naquele período eram nomes de pessoas. Então, não era igual hoje. Praia Grande, eu creio que ninguém chamou Praia Grande na história da humanidade. Fala assim, não, o meu nome é Praia Grande da Silva, prazer. Não, é um nome que conta provavelmente da praia ser grande. Então, virou Praia Grande. Mas, naquele período, era comum o nome de uma figura ilustre, ou do fundador da cidade, dar o nome ou dele mesmo, ou do filho para aquela cidade. Então, por exemplo, a gente tinha vários exemplos disso, e um desses exemplos está aqui em Naor, na cidade de Naor. O nome da cidade era Naor, em homenagem ao irmão de Abraão. E ele chega a essa cidade e faz uma oração, e é interessante essa oração, porque o servo ele invoca o Senhor em Abraão.
Ele invoca ao Senhor à luz das promessas que Deus fez com Abraão. Lembra, o pacto de Deus é com Abraão. E o Senhor aqui, o servo aqui está se valendo do nome de Abraão para orar ao Senhor. É como se ele estivesse usando Abraão como um mediador aqui, um sacerdote aqui, para fazer essa oração. Então ele pede: olha, Deus do meu senhor Abraão, eu te peço que o Senhor use de bondade para com o meu senhor e me dê aqui um sinal. Ele pede um sinal, ele faz uma oração pedindo um sinal, e essa oração é: eu vou pedir água para beber. A pessoa tem que me dar água para beber e também voluntariamente dar água aos meus camelos. Esse é o sinal. Rebeca chega e faz isso. Por que eu pedi para você guardar a informação de 10 camelos? O camelo, depois da viagem, ele chega sedento. E eles estavam lá ajoelhados com sede, esperando água. Um camelo bebe em torno de 200 litros de água em 20 minutos. Vezes 10, que são 10 camelos. Lembra isso? São 10 camelos. Isso dá uma piscina. Sabe aquela piscina que você coloca a mangueira para encher? 7 da manhã, ela vai enchendo. Aí dá 10, ela está na metade. Dá 10 da manhã, ela está na metade ainda. Dá 2 da tarde, ela está chegando lá. Aí já está frio e a piscina não encheu ainda. A piscininha de 2.000 litros. Era essa quantidade de água que os camelos precisavam para beber. Rebeca tem um cântaro para buscar água que provavelmente tinha entre 15 a 20 litros. Aqui é uma discussão. Uns falam que tinha 10, outros falam que tinha 20. Então, não é a tarefa mais simples do mundo você chegar no poço, ver uma pessoa, a pessoa pedir água, e você falar assim: não, bebe a minha água, espera aí que eu vou dar água para os seus camelos também. É meio impossível até certo ponto. Então, o sinal que o servo está pedindo é um sinal que fique bem evidente, como Rebeca, ou melhor, como aquela mulher era escolhida de Deus para ser a mulher de Isaac. Porque é justamente isso que Rebeca faz. Ela baixa o cântaro, ela pega o cântaro, está voltando lá com uns 20 litros d'água no ombro, ou 15, ou 10, alguma coisa assim. Mas que seja 20, vamos jogar o número bem alto aí, um cântaro de 20 litros de água no ombro. Ela desce, dá para o rapaz beber e começa a encher o bebedouro lá para os camelos, dando água para camelo. Meus irmãos, se ele bebe 200 litros, ela carregava 20. 20 litros d'água é um pezinho considerável. Pega um galãozinho aí que aquele de 5 litros já machuca, põe um de 20 nas costas. Ela colocou, baixou, pegou água, voltou, pegou água, voltou, pegou água, voltou, pegou água, voltou 100 vezes. 100 vezes. Se for o de 20, se for o de 10, 200 vezes. E ela fez. Por isso que o servo, quando vê o sinal se concretizando, ele diz assim: olha, ele já sai dando pagamentos, já dando dotes para a moça. Então ele dá uma pulseira, ele dá um pendente, ele já dá várias coisas. Pergunta de quem ela é filha. Ela responde que é filha justamente do sobrinho de Abraão. Então aí fica bem claro para o servo: olha, a mulher atendeu meu sinal. Ela é sobrinha de Abraão, ou melhor, ela é sobrinha neta de Abraão. É a mulher ideal, é a mulher que Deus escolheu para eu levar ela de volta. E aí ele pergunta se lá tem um lugar, e ele faz uma oração, agradecendo o Senhor, exaltando o Senhor, porque ele conseguiu
completar a tarefa que o Senhor dele tinha determinado e consumado lá, o juramento que eles fizeram antes da saída dele. Isso é interessante, meus irmãos, porque a gente vê um servo que em tudo bendiz o nome do Senhor, que tudo agradece, que tudo ora, que é inteiramente dependente. E é interessante ver o relacionamento desse servo com o seu senhor Abraão, e como ele é pronto para obedecer, como ele está pronto para fazer aquilo que o Senhor dele tinha determinado, mesmo como escravo. Ele poderia muito bem ter pegado todos aqueles camelos, e camelo vale um dinheirinho no deserto. Ele poderia ter pegado esses camelos, o ouro que era para o dote, pegado tudo e obrigado, vou seguir minha vida aqui, você mandou eu para a Mesopotâmia, eu vou lá para o norte da África, vou viver. Mas não, ele obedece porque ele, de algum modo, ele entende o papel dele, de algum modo Deus o usa, de algum modo ele está conectado ao seu Senhor. Dando um exemplo de como a gente deve ser também com o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa obediência ao nosso Senhor, a necessidade de obedecê-lo, sem precisar ficar sendo constrangido a isso. O escravo está obedecendo um senhor carnal, que é Abraão. Quanto mais nós que somos servos de Cristo devemos obedecer o nosso Senhor, a fazer aquilo que Ele determina, fazer aquilo que nós prometemos que faríamos. E nós fizemos várias promessas no dia que nos convertemos e no dia que nós professamos a nossa fé, e que nós devemos obedecer. Também mostra um pouquinho de como deve ser o nosso relacionamento no trabalho. Você precisa ser o melhor empregado, talvez, o melhor servo ali do seu patrão, entendendo que você trabalha não para ele só, mas para Deus também. E que a gente às vezes faz muito corpo mole ou não quer muito trabalhar, mas a gente precisa entender que o nosso trabalho foi Deus quem nos deu. E que a gente tem que fazer para Deus acima de tudo. É um modo de glorificar a Deus também. E Eliezer aí, ou melhor, o escravo de Abraão, ele faz exatamente aquilo que o servo tinha pedido. Ele agradece ao Senhor, porque o Senhor cumpriu exatamente tudo que ele pediu. A mulher, que é justamente filha, ou melhor, sobrinha neta de Abraão, vai ser a mulher que Deus preparou para ele levar de volta para a terra prometida. Agora falta justamente essa negociação, levar a mulher embora, levar a mulher de volta, e é justamente o que nós falaremos aqui, do verso 28 até o verso 61. 28 a 61 diz assim, vou ler mais um pouquinho mais rápido para não gastar muito tempo, não. E a moça correu e contou aos da casa da sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu um pendente em suas pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, a sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, ao qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e lhe disse, entra, bendito Senhor, porque estáis fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem em pasto, deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venham. Labão respondeu, diz. Então disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos, e camelos e jumentos. Sara, mulher de seu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai, e a minha família, e tomarás esposa para meu filho.
Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família, se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada que sigo, eis-me agora junto à fonte de água, e a moça que sai para tirar água, que eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro. E ela responder: bebe, também tirarei água aos teus camelos. Seja essa mulher do Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerável ainda no íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte, tirou a água e lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, também darei a beber os teus camelos. Bebi, e ela deu a beber os camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus os pendentes no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho de direito, a fim de tomar o filho do meu senhor, uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazemos saber, se não declarai-me para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam: Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou as joias de ouro e de prata, vestindo-as, deu a Rebeca, também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam ele, e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça ou ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, de sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se a tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram um homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Esse texto bem longo aí, o irmão de Rebeca, Labão, sai ao encontro do homem, eles conversam, ele explica toda a história e faz a proposta para o qual ele tinha ido até aquele lugar, de que ele precisava levar Rebeca embora. E é interessante que eles então concordam com aquilo. Eles falam: não, pode ir. Rápido. Por alguns motivos. Primeiro, não estava mandando para qualquer lugar, estava mandando para um parente, para alguém rico, para alguém que ia dar sustento para a filha. Tanto é assim que Abraão já paga o dote ali, então ele dá presente para Rebeca, ele dá presente para a mãe, ele dá presente para o irmão, ele já sai distribuindo caminhão de presente para todo mundo, pagando o dote da moça. Só que ele propõe que precisa ir com a moça embora urgentemente, e aí eles ficam meio receosos, mas a Rebeca quer ir e eles vão embora. Interessante como Rebeca, eles abençoam Rebeca, pronunciando palavras para Rebeca de que a Rebeca deveria ser mãe de milhares, e ela de fato seria mãe de milhares. E ela foi embora junto com aquele homem de volta para a casa de Abraão, cumprindo exatamente todo o pedido de Abraão, que Abraão tinha pedido com fé ao seu servo, porque Deus cumpre as suas promessas. Lembra, Abraão falou: você vai lá e você vai trazer, eu tenho certeza, nem o anjo vai preparar uma coisa para você. E ele está cumprindo exatamente aquilo que Deus tinha prometido, e está voltando com a mulher agora para casa, para que eles consumam o casamento, eles se casem, tanto Isaac com a sobrinha dele, com a prima dele, a filha do primo dele, a filha do primo dele, que é
Rebeca. Então, eles se casam, que é o que nós veremos agora do verso 61 até o verso 67. Diz assim: então se levantou Rebeca com suas moças e montando o camelo, seguiu o homem, servo, tomou o Senhor, Rebeca partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O Senhor contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Vamos lá. Então Rebeca volta para casa, para a futura casa dela. Ela vai para a futura casa dela. E Isaque estava lá meditando no campo, depois de um trabalho duro, depois de ter trabalhado, estava lá olhando nada, e eis que ele vem vindo lá da região, lá da direção da Mesopotâmia para cá, a comitiva do servo. E nisso Rebeca também, então Rebeca se cobre o rosto com véu, para não mostrar quem era. É o cultural até os dias de hoje, a noiva não mostrar o rosto. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vive numa cultura em que o casamento você casa com a pessoa, aí você não, porque a gente escuta esse papinho aqui, ó. Não, você precisa namorar 600 anos com a pessoa, depois você precisa ficar noivo mais 55 mil anos, e depois você casa, quando você tiver uns 80 anos de vida, aí você vai ter conhecido a pessoa, aí você casa. Isaque está casando aqui e nunca nem viu o rosto da moça. Não sabe nem o nome, vai descobrir o nome agora. E é interessante isso, porque a Bíblia vai falar depois, que depois de ele ter se coberto, de ter se apresentado como uma noiva pura, a ideia de se cobrir é se apresentar como uma noiva pura, virgem, que nunca foi possuída por nenhum homem, em estado de pureza mesmo ali, que nunca tinha sido descoberta por nenhum homem. E aí Isaque escuta o relato do servo, e é interessante que no mesmo ato, no mesmo pé que a mulher chega, o servo termina de contar a história. Isaque pega Rebeca, vai para a tenda da mãe, e ali ele consuma o casamento. Tudo no mesmo ato, tudo no mesmo dia, assim, ó. Tum, 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 tum. A primeira vez que ele vai ver Rebeca, talvez face a face, vai ser já no deitar dos dois, no momento em que os dois consomem o casamento ali dentro da tenda da mãe. E é interessante que, mesmo nunca tendo conhecido aquela mulher, só tendo visto a mulher depois de casado, ou para consumir o casamento, a Bíblia deixa claro que Isaque amou aquela mulher e ele foi consolado, e isso o consolou depois de ter perdido a mãe. Algumas questões para nós colocarmos aqui. A gente vive numa cultura de que não, a gente precisa conhecer para casar. Só que, se você parar para ver bem, a pessoa conhece, casa e separa. Aí não entendi. Você fala assim, não, eu conheço, para garantir que eu nunca vou me separar, tá bom, né? Melhor. Agora não. Conhece, aí namora 11 anos, fica noivo mais 20 anos, aí quando casa ali perto dos 40, fica casado 3 e separa.
Ah, e isso é interessante porque é claro que houve, eu não estou defendendo que volte a ser assim, tá bom? Casamentos arranjados. É um casamento arranjado isso aqui. E houve muito caso em que o marido não amava a mulher também, tudo mais, e desprezava a mulher, e agredia a mulher, então não é um bom termo. Mas, por isso que a gente pode sim zelar para que as pessoas não casem de modo arranjado, mas sim casem por de fato gostar da pessoa. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é que será que a gente não tem colocado impeditivos que não existem no casamento? E tem feito a geração casar cada vez mais tarde por pecado do coração? Eu pergunto isso com sinceridade aos irmãos, para a gente pensar junto até. Porque, pensa bem, hoje para casar você precisa do quê? Não, você pergunta para alguém da minha idade mais ou menos. Não, preciso ter casa, preciso ter trabalho, preciso estar estável, preciso ter uma casa, preciso ter terminado a faculdade, preciso ter feito a minha pós-graduação. Beleza, só que isso vai ser com uns 40 anos de vida que você vai ter tudo isso aí. E como vai ser? Não, porque aí tô aqui namorando com a moça que eu conheci desde os 15 anos, e aí a gente vai ficar namorando 10 anos. Não tô falando que não existe, tá? Não tô falando que não existe, mas eu vou levantar uma possibilidade aqui, eu quero que os irmãos sejam francos. Mais do que 6 anos. Olha, eu estou chutando alto, tá? É possível esse namoro continuar sendo santo? Sabe, conhecendo nem dos dias de hoje. É conhecendo os hormônios que habitam num homem ali com os seus 20 e poucos anos. Os hormônios que habitam a mulher nos seus 20 e poucos anos. Você acha que é possível? Eu acho que é possível. Tem casos que a pessoa consegue. Agora, tem que ter muita força de vontade. Tem que querer muito. Muito, muito, muito. Muito. Vamos lá pro pastor, né? O pastor ficou 5 anos namorando de noivo. Por exemplo, eu vim de uma adolescência que eu não tive, que eu tive, quer dizer, eu tive. Então eu não casei puro. A Giovana casou pura. Eu dou graças a Deus porque o freio era a Giovana. Eu queria falar aqui para os irmãos, não, meus irmãos, eu era santo demais. Aí não seria verdade. Então, por que a gente tem incentivado talvez as pessoas a viverem nesse modo pecaminoso, desincentivando elas a fazerem o que é correto? Porque, querendo ou não, o ato sexual em si é consumação do casamento. Ele não é para ser feito fora do casamento. Ele é para ser feito dentro do casamento, para ser aproveitado dentro do casamento. Ele não é só para reprodução, ele é para prazer também, mas ele é para ser usado dentro do momento específico da vida, que é o casamento. Por que ao invés da gente incentivar os nossos jovens a casarem, a gente incentiva eles a terem tudo para depois pensar em casamento? Qual que é o medo? Outra pergunta. Por que a gente... Entende o que eu vou falar, hein? Se deixa levar pelas paixões muitas vezes. Eu acho que esse aqui é mais irracional, talvez, da nossa parte, que a gente às vezes casa apaixonado. Mas amor é uma construção acima de tudo.
Isaac se apaixonou por Rebeca, mas ele a amou também. É claro que eu tenho que casar com alguém que eu ame. E graças a Deus que a gente tem esse privilégio hoje. Isaac nem tinha, nem sabia quem era. Graças a Deus que ele amou a esposa dele. A gente hoje tem esse privilégio de já ter ciência de quem nós amamos, de quem nós vamos nos casar. Mas se eu amo a moça me ama, por que postergar 60 anos para casar? Por que eu preciso namorar? Que namoro que existe aqui? Essa é a questão que eu quero levantar. Entendo o que eu estou falando. Eu não estou pedindo também para um jovem de 15 anos casar com uma moça de 14. Tá? Não estou pedindo isso. Eu quero que os irmãos entendam bem. É que hoje a gente jogou por uma condição. A gente criou tantas condições para alguém casar, que se a pessoa não tiver uns 30 anos, a gente olha meio torto assim e fala assim, você vai casar assim? Só que a gente volta a uma geração, talvez a sua geração, as pessoas com 20 anos já estavam se casando. Mas não tenho nada, a gente constrói junto. Você volta talvez 2 gerações, seus avós lá com uns 18 anos já estavam noivos um do outro, casando e viveram o resto da vida juntos. A gente tem um caso emblemático aí na nossa igreja do seu João com a dona Aparecida aí. 60 e tralalá de ano casado. É uma vida. Tem gente que não vive 60 e poucos anos, eles estão casados há 60 e poucos anos. Por quê? Por que a gente hoje olha para essa questão do casamento e está tão distante do que a gente olha para as Escrituras? O que os irmãos acham? Quero escutar um pouquinho os irmãos. Os irmãos não falaram nada hoje, estão tão quietos hoje, quero escutá-los hoje. Quero escutá-los um pouco. Tem isso também, a nossa irmã trouxe aí para quem está no fundo aí que não conseguiu escutar, ela falou que a nova sociedade hoje impõe uma espécie de consumismo, então para que eu vou casar se eu tenho tantas mulheres para desfrutar? Até por isso que o crente deveria ser diferente, que o jovem cristão deveria ser diferente. Sim. Não, mas é uma visão do jovem da igreja também. Claro que eu vou supor que esse jovem é muito crente. É um Gabriel da vida, por exemplo. Muito crente, tá? É um Gabriel da vida aí, muito crente. Um Diogo da vida, que estão ali no suprassumo da santidade. Por que não incentivá-los a casar logo? E por que eles não nutrem o desejo de casar logo? Você quer ver? Gabriel, quando você pretende casar? Pode ser sincero, não precisa mentir, não. 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 Tudo bem, não. É só uma pergunta, Gabriel. Não precisa. Pode ser sincero de coração. Não é julgamento, não. É só uma pergunta. Não, o que você pretende fazer para casar? Vai. Não, assim, eu quero ter isso para depois casar. Ou com quantos anos eu quero casar? Vai. Pode, por favor. Só para expressar, porque eu já casei. Eu tô acabado, mas eu sou jovem, tá? Mas eu já casei, então eu queria escutar os solteiros. Sim. E também, após você conhecer, pegar uma instrução, ter certeza que de fato ela de Deus, se de fato é aquela pessoa que Deus deixou para você. Quanto tempo você estima mais ou menos para tudo isso acontecer? Sei lá, 2 anos, 2 anos e meio. 2 anos e meio? Tá. Você está casando aí então com uns 23. Vamos supor que amanhã você conheça a moça.
23, 24 anos. Tá. É um exemplo, viu? Gabriel está melhor que os demais da sua geração. Como eu falei, Gabriel está no suprassumo da santidade aí. Mas você pega a maioria, você vê que, não, olha, eu preciso da independência financeira. Mas o que é independência financeira? É eu ter uma condição de viver, mesmo que seja numa kitnet, ou eu quero ter o que eu ganho, que o meu pai ganha depois de 30 anos trabalhando, viver na mesma condição da casa que meu pai vive porque trabalhou depois de 30 anos. O que é essa independência financeira? Para o mesmo patamar. Aí acha que é assim, não, eu com 20 anos vou conseguir ganhar o mesmo tanto que meu pai ganha, depois de 30 anos de trabalho, se especializando. Aí vai. Aí, por isso que tem tanto jovem hoje que tem 60 anos de idade aí que não teve um relacionamento sério na vida. A gente precisa dar valor, meus irmãos, para a instituição chamada casamento. Não é brincadeira. Deus criou o homem para se casar antes do homem pecar. Antes do homem pecar, Deus estabeleceu 3 coisas para o homem: adoração, trabalho e casamento. E se você parar para ver, a sociedade bate no culto ao Senhor, fala que é errado vir para a igreja. Bate no trabalho, falando que trabalho é algo ruim, e bate no casamento. Isso não é sem intenção, não. Isso é um trabalho satânico bem feito pelo mundo e que muitas vezes entra nas nossas igrejas.